Olá pessoal, tudo bom? Estamos com mais um Viver Bem em Cristo aqui na presença do ministro da Palavra, Sérgio Alves, para falar das palavras de Deus, tirar dúvidas, questões que nos trazem dúvidas mesmo, né, a respeito da palavra. Então, Sérgio, eu queria te dar boas-vindas a mais um Viver Bem em Cristo, tudo bom? Tudo bem, uma boa noite a todos aí, que nesta noite nós podemos assim tratar daqueles temas que são de grande necessidade para nos beneficiar, né? Porque eu creio que Deus sempre tem tudo pronto, a gente só vai seguir a linha daquilo que é necessário, porque Deus sabe quem está no outro lado da lente também e o que ele precisa, no outro lado da tela e o que ele precisa. Então, eu creio que sempre funcionou, eu recebo muito feedback aqui do povo por e-mail, de que foi falado coisas assim muito importantes, que foram muito úteis para eles. E isso alegra a gente, né? Porque eu vejo que Deus está cuidando de tudo. Sim, amém. Então, fica ligadinho aí conosco, porque hoje o tema é sobre manipulação. A gente sempre tenta trazer alguns temas meio polêmicos aqui, justamente para desvendar esses mistérios de Deus, né? E a gente sabe que o ser humano não é fácil, né? A gente tenta manipular situações, pessoas, e às vezes até o não agir, né? A omissão a respeito de alguma coisa é uma atitude, né? E a gente tenta manipular certas coisas agindo ou se omitindo, né? A nosso próprio benefício, porque o nosso ego é fogo. Então eu queria trazer aqui esse tema, né, Sérgio, linkando com a palavra lá de Provérbios 19:21, que fala: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então tudo que não vem de Deus ou que não é aprovado por Ele não vai prosseguir, não vai vingar, né? E a gente mesmo assim tenta seguir pela força do nosso braço, manipulando coisas e situações para, no nosso entendimento falho, colher o que a gente quer, né? Mas nem sempre o que a gente quer é o que o Senhor quer, né? Inclusive fala isso também na palavra, que os pensamentos do Senhor não é a mesma coisa que eu penso, né? Então, queria assim começar a discussão, né? A destrinchar um pouquinho sobre isso. Por que a gente faz isso? Nosso ego, né, é tão grande a ponto de querer manipular o que Deus, que é o criador de tudo, né, quão egoísta nós somos de fato, né, entender como que a gente pode driblar esse inimigo que está dentro de nós, né, e se submeter de fato à vontade de Deus. Em primeiro lugar, a gente precisa pensar, refletir numa questão. Você precisa pensar que Deus criou você. Então, se você não crê nisso, em espécie humana, é que você não é produto de uma evolução, mas sim você foi criado em espécie humana com um propósito. E que Deus te criou, então Deus também tem um plano para a tua vida, tem um projeto para você. Então, se você não começar as coisas por esse ângulo, vai ficar difícil você achar que tem que servir Deus, entende? Porque você acha que você é um acidente biológico, está na Terra aqui, não sabe para quê. Mas não é, na verdade você tem um caminho na mão do Criador, que Ele quer te dar plena redenção nesse período da graça, porque nós estamos no período da graça ainda, que é uma dispensação. E o objetivo de Deus é que você acesse a verdade, renove tua mente para que você obtenha todos os benefícios liberados por Deus para você, que é a plena redenção. Você fica completamente independente da escravidão da natureza pecaminosa. Deus quer te libertar de uma natureza pecaminosa, a qual eu e você trouxemos do ventre. E isso é muito nocivo para nossas vidas, se você avaliar por que as pessoas sofrem no mundo hoje. Qual é a causa? Todo mundo culpa Deus, porque se Deus existisse eu não estava desse jeito. Não, Deus existe e você está nesse jeito não é por causa de Deus.
A gente precisa descobrir isso para não achar que há injustiça da parte de Deus para conosco. Não tem. Então, esse Provérbios que você citou aí é muito interessante. Dá a impressão de que nós somos cobaias na mão de Deus. Dá a impressão de que Deus é um ditador horrível e que não adianta a gente ter sonhos, planos, ilusões, que Ele não vai deixar você cumprir nenhum, só o que Ele quer com você que vai prevalecer. Isso também não é desta forma que deve ser compreendida, porque nunca Deus vai impor que você viva coisas pela força, pela obrigação. Não, você nunca vai. Então, quando Ele diz que há muitos sonhos e propósitos no coração do homem, é verdade. Durante uma vida, a gente sonha em ser bombeiro quando é pequeno, o homem, né, o guri. O sonho de todo gurizinho, de até os 5 anos, é ser um bombeiro, ser um policial, ser um guerreiro. Jogador de futebol. Então, cada fase da nossa vida nós temos um sonho, nós temos um plano, que é nosso para nós mesmos. Mas a gente nunca pensa assim, qual é o plano que Deus que me criou, que é meu dono, que vai dar a minha destinação futura? O que Ele tem para mim? Porque, obviamente, uma criança de 5 anos, 6 anos, não vai pensar sobre isso. Mas à medida que vai passando o tempo, vai passando também, vai dando uma mutação no teu projeto de vida, né? Você vai incluindo coisas e tirando coisas, vai incluindo coisas à medida que você avança no tempo. E é importante que quando a gente chega nos 12 anos, a gente comece a pensar, porque é nessa idade que a pessoa começa a pensar em seu futuro, de uma forma muito módica, mas começa, né? E aí tem que incluir Deus nesse momento. Por isso que a educação espiritual é muito importante. E isso foi banido das escolas, né? Isso foi banido do viver familiar. Não tem mais aquele culto doméstico, aquele ensino doméstico. A escola também não ensina. A escola hoje... Às vezes o que tem também é muito na religião, né? Um dogma, assim, e não flui a vida ali, né? Exato. Então as pessoas, elas ficam desamparadas quanto às informações da verdade. E aí, como é que eles vão fazer um planejamento de adequar-se a Deus se não tem o ensinamento? Entende? Então a estrutura social e educacional está totalmente hoje longe daquilo que Deus quer, daquilo que é ideal para abençoar as pessoas. Então hoje tem as igrejas, mas as igrejas hoje estão bem desviadas dos propósitos divinos também. Hoje os pregadores querem fama, querem poder, querem dinheiro, querem isso, e acabam não deixando as pessoas pegar uma Bíblia para aprender a verdade. Porque se elas aprenderem a verdade, não ficam debaixo daquele jugo mais. Então, o cristianismo está completamente perdido no mundo hoje. São poucos movimentos hoje no mundo que você pode confiar. E agora, como uma pessoa que não conhece a verdade vai saber discernir onde é que está a igreja adequada que me leva para a intimidade com Deus? Muito raro. Muito raro esses movimentos. E se eles existem, eles são tão pequenos que são imperceptíveis. Como é o nosso caso da nossa igreja aqui também. Tem igrejas que num lugar reúne mais todo que a nossa congregação do Brasil, entende? Tem muito mais fama, pelo status. Aí você entra, tem pilares enormes e vitrais, então tudo mas não é isso que Deus quer, que você pregue a verdade para o povo. É simples, né? Então as pessoas que não sabem manusear a verdade para viver, eles vão, obviamente que eles vão partir para uma prática de manipulação. Porque não conhecem a palavra de Deus. E eles têm que sobreviver. A competição social é muito grande, no trabalho é muito grande. Hoje, para você ser amado, notado, percebido, você tem que ter algumas coisas para você ser alguém hoje no mundo hoje, né? Se você tem que ter dinheiro, tem que ter cultura, tem que ter
tem que ter um aspecto visual, pessoal bonito. Então, nem todos têm essa condição e não vão conseguir o espaço deles. Segundo o projeto egocêntrico dele, ele precisa de atenção, como todo ser que nasce, que é humano, precisa de ser amado. E se ele não é amado, então ele passa a manipular para ser amado, né? Então veja que dificuldade as pessoas que não têm Deus, elas enfrentam para sobreviver nesse mundo, né? E aí, quando as manipulações são frustradas, aí vem a revolta ou vem a depressão, né? As duas coisas. Não ter manipulado tivesse sido melhor, né, do que ter feito. Mas amém, a gente vai fazer um breve intervalinho, fique conosco, já voltamos. Voltamos com Viver Bem em Cristo e agora no segundo bloco vamos continuar a falar sobre manipulação. No primeiro bloco o Sérgio trouxe aí toda uma introdução, né, falando da importância da gente estar em comunhão com Cristo para não ter essa atitude de manipulação, porque a gente está muito afastado de Deus e tenta manipular situações e coisas para ficar do nosso agrado, em busca das coisas materiais, né, de fama, de poder, de status, de beleza, enfim, vários aspectos que a gente manipula coisas e pessoas para ficar de acordo com a nossa vontade. Mas a gente leu lá em Provérbios que somente o desígnio do Senhor prevalecerá. E como o Sérgio também, recapitulando, comentou, eu achei muito importante essa fala, queria explorar um pouquinho mais esse assunto, esse caminho, que o Senhor, ele não tá dizendo que a gente não deva ter planos, não deva ter sonhos, né? O Senhor, ele quer que a gente viva uma vida em abundância, mas é uma vida botando Cristo e o reino em primeiro lugar, e Ele acrescenta, né? Então, como também a gente pode ter esse equilíbrio entre os nossos planos, os nossos sonhos, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, né? Durante a palavra, assim, também em alguns textos, fala, né, que a gente é vaso e a gente não tem nada, a gente precisa ser um vaso que Deus nos preenche, né? Mas aí, essa frase, ela não quer dizer que a gente deve se menosprezar e achar que a gente não merece as coisas. Não, a gente deve ser zero para que Deus nos supra. Então, como que a gente pode ter esse entendimento e equilíbrio também para não se achar Deus, né, e achar que a gente pode manipular as coisas e também não se sentir zero a ponto de a gente se sentir menosprezado por Deus? Só tem uma maneira de você ser renovado no aspecto assim, de entrar em equilíbrio sobre viver naturalmente, mas colocando Deus em primeiro lugar. É o conhecer a verdade. É a consagração que a gente diz. Para que Deus faça uma intensificação da sua energia na nossa alma, o suficiente para nos suprir e extirpar, dissipar qualquer tipo de carência, de necessidades que a gente tem dentro, que são sequiosas. A gente tem que preencher isso com o Espírito Santo, para que você não sinta mais necessidade excessiva de fora para se sentir bem, mas que você seja suprido subjetivamente pelo Espírito Santo, para aplacar qualquer tipo de anomalia emocional ou psicológica que você vai ter desequilíbrio para buscar o equilíbrio da tua vida. E é assim que as pessoas erram, né? Elas acham que o mundo, as pessoas vão preencher o nosso coração. Eu tenho experiências, eu já passei por isso e vi muitas pessoas passar por isso. Eles não venceram enquanto não foram cheios do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, você precisa ir profundamente à palavra de Deus para contatar Cristo e obter essa intimidade, troca de poder interno. Você tem uma alma carente, uma alma que sofre rejeição intensa e tem muitas carências. Então, nós, quando estamos nesse processo de restauração na igreja, a gente acha que pessoas e coisas aqui fora vão suprir aquilo.
aquilo é ilusão, aquilo nunca vai ser suprido por as pessoas e as coisas aqui de fora. Você pode ter casamentos maravilhosos, você pode ter muito dinheiro, mas tem um lugar na tua alma, ela só precisa de Deus para vencer o teu ego, que te engana todos os dias. O problema é o teu ego, é o meu ego, que sempre quer fugir da dependência de Deus para me deixar, eu e você, autônomos na vida. E esse é o problema. Então esse conflito que tem desde que a gente recebe Cristo em nossas vidas, Cristo precisa crescer dentro de mim para dissipar e atenuar e até dissipar esse desejo egocêntrico de querer resolver os problemas subjetivos e até naturais através das pessoas e coisas do mundo ou de manipulações que eu vou empreender. E eu vejo assim as pessoas, Deus chama, né? As pessoas muito pela dor, quando chegam num nível assim de sofrimento extremo, aí que elas vão apelar para Deus, né? Sim. E não precisa deixar chegar nesse nível, né? Não precisa deixar sofrer dessa maneira, chegar numa exaustão, num cansaço, ficar sem opções naturais, porque até ali ela tentou manipular, ela viu que não teve forças para manipular, e Deus então tem que vir como o guarda, né, para então trazer a solução para a pessoa. E isso é um resultado da manipulação, né? Então, se a gente não manipulasse e já aceitasse o que Deus tem para nós e ser submissos desde o começo, digamos assim, né? Todos os dias entregando o meu dia para Deus, orando e tendo uma comunhão íntima com Deus para ouvir também, né? A sua palavra, ouvir a sua voz mediante as diversas situações que a gente passa no dia a dia, porque Deus orienta, né? Alguma situação natural, né? Inclusive, porque a gente vive aqui no mundo e a gente precisa, com certeza, né? Tem os nossos compromissos, nossas tarefas, e Deus nos orienta para pequenas e grandes e até as pequenas coisas. Eu brinco, né? Até um testemunho assim. Às vezes tá na correria e não tem lugar para estacionar e tá atrasado. Até isso, né? Eu compartilhei uma vez com uma pessoa: ai, Senhor, me dá uma vaguinha. E daí a pessoa falou assim: nossa, mas que coisa pequena para orar para Deus, que pechincha. Meu Deus, eu oro para Deus para tudo, né? Para as grandes e para as pequenas coisas. Deus mas tá correto, supre, né? Tá correto. Então, para que eu vou manipular, né? Usando essa situação de exemplo, ficar ali pressionando alguém que tá em alguma vaga saindo, sai da vaga, né? Dá para mim, eu tentando manipular alguma situação para encontrar uma vaga, sendo que eu pedi para Deus e Deus me deu uma vaga bem na frente do lugar. Então, né, sendo humilde nessa situação, Deus proveu. E também, se não fosse para ser, né, Deus nos orienta para que a gente siga aquilo que Ele tem, né? E como aceitar daí, né? Porque aceitar coisa boa é fácil. Agora, aceitar quando não é aquilo que a gente está buscando também é difícil, né? Difícil. E as manipulações, elas são extintas, dissipadas, gradualmente, né? Isso não vai de repente, assim, né? À medida que tu vai crescendo a presença de Deus na tua alma, o ego fica desempregado, lentamente também, ele vai ficando com poucas tarefas para colocar você em caminhos errados. Por exemplo, os casamentos estão muito errados hoje, porque os dois que se casam têm necessidades, e aí como eu posso cobrar de uma pessoa para preencher o meu coração, que só Deus pode preencher, que tem capacidade para isso? Eu vou brigar, dar atenção, porque tu não gosta de mim, porque daqui a pouco estão divididos. Porque na verdade não é ele. As pessoas acham que eu vou cobrar o amor dele. Você não consegue cobrar o amor de uma pessoa. A pessoa tem que te amar, entende? As coisas são diferentes. Então, a gente acompanha esses movimentos há muitos anos, assim, e tudo poderia ser resolvido facilmente se a pessoa se aplicasse em se encher do Espírito Santo, que para se encher do Espírito Santo não é mistério. Você só precisa conhecer a verdade, optar em praticar,
Deus vai, nesse momento que você pratica, Deus te usa, e nesse momento que Deus te usa, a unção do Senhor enche teu coração e te supre, tu fica com ausência de necessidades. Então tu não vai cobrar ninguém, não vai exigir nada de ninguém, porque você tem de sobra para dar. É só isso. Amém. E passar pelas tribulações e dificuldades com Cristo em paz e sendo guiado por Ele, né? Porque, que nem a gente falou, passar as coisas boas, aceitar é fácil, mas as ruins, né? E sem Deus é muito pior, né? A gente chega daí naquilo que eu tava falando de chegar na exaustão e daí pedir socorro, né? Então passar com Deus pelos problemas, né? Inclusive, fica o convite a acessar a nossa playlist no YouTube, que lá tem muito mais conteúdo, Viver Bem em Cristo, e lá tem já uma das matérias que a gente gravou que fala, né, sobre como passar pelas dificuldades com Deus, comunhão com Cristo. Então fica a dica aí para você. Sérgio, muito obrigado por mais essa participação e até a próxima. Até. Boa noite a todos. Viver Bem.